Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. O encerramento do Sermão do Monte. Jesus termina de ministrar o Sermão do Monte, ou a sua mensagem que ele passa para os discípulos sobre uma montanha, sobre um alto. E ele encerra com esta parábola, fazendo uma comparação entre aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem e não praticam o que ele acabou de ensinar. Diz assim, a partir do verso número 24, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor Deus e Pai, está a tua palavra. Nós rogamos que o Senhor venha nos trazer clareza de entendimento, que tudo aquilo que vem para perturbar, para distrair, para confundir, seja nesta hora repreendido em nome de Jesus. E haja, ó Deus querido, um trabalhar espontâneo do teu Espírito Santo na vida de cada servo teu, Senhor, que nasça no coração de cada um, Senhor, o desejo de tornar esta verdade uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Fala conosco por tua graça e por tua misericórdia, amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. Como eu disse, esse texto ele é usado para exemplificar os que ouvem e praticam, e os que ouvem e não praticam. E o que é que Jesus usa para exemplificar quem pratica e quem não pratica? Ele usa o solo, o tipo de terreno, a fundação sobre a qual uma edificação é feita. Algo é construído, um sonho é realizado. Que tipo de fundação nós, como servos de Deus, estamos edificando a nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos ideais? O tipo de solo é determinado pela prática ou pela não prática. E o tipo de solo é fundamental em qualquer edificação. Quando foi retirada essa coluna do meio, para colocar essa estrutura, 10 metros foram aprofundados aqui, em cada coluna dessa. Toda uma estrutura foi feita, porque há uma preocupação que nada disso aqui vem abaixo. A necessidade de segurança é algo muito importante. Porque imagine você, depois de tudo isso montado, forrado,
pronto, cede ali. Isso começa a ceder. Imagine a complicação que vai ser para consertar isso. Então, levar muito a sério a questão da fundação é essencial antes de se pensar em projetos, em sonhos ou em realizações, sejam elas em que área for. Sempre que eu lembro de fundação, falo sobre fundação, eu me lembro de uma peculiaridade que existe no solo brasileiro, em algumas regiões. Exemplo, na região de Minas Gerais, essa região aqui, mais do Sudeste, é incomum você ver árvores, quando você anda pelo meio do mato, é incomum você ver árvores tombadas com as raízes expostas. Essas árvores podem até quebrar, mas as raízes estão tão fincadas no chão, que a árvore quebra, mas as raízes não tombam. Por quê? Porque a diferença entre a região sudeste do Brasil e a região norte é que aqui as árvores, elas desenvolvem uma raiz central chamada pinhão, que é uma raiz central que ela desce o quanto ela pode para dentro da água e buscando sustentabilidade. Na região norte do país, Mato Grosso, Rondônia, Amazônia, Acre, isso é comum. Você andar pelo meio do mato, eu morei no estado de Rondônia, é comum você ver as árvores, elas tombarem e ficam aquelas raízes todas expostas. Como aquela árvore, ela cresce e espalha a sua raiz na superfície. Ela não consegue aprofundar a sua raiz, porque o solo é extremamente duro. Existe uma camada de solo naquela região que eles chamam de roxinho. É uma terra roxa, mas aquilo é tão duro, mas tão duro, que para cavar cisternas lá, poços, determinada fundura, quando você chega a determinado nível do solo, que dá nessa camada, é só talhadeira e marreta. Para conseguir, é 20 centímetros por dia, que você consegue perfurar nessa camada, de tão dura que é. Então as árvores não conseguem se aprofundar nessa região. E o vento vem, quando muito forte, derruba essas árvores. A questão da fundação, querido, a questão do solo, é tão importante que Jesus usa isso para dizer para nós a diferença entre quem pratica e quem não pratica os seus ensinos. Quem pratica e quem não pratica o que ele ensinou no Sermão do Monte. Não se preocupar com o tipo de solo é negligenciar algo fundamental. É negligenciar algo que pode se tornar uma complicação difícil de se resolver no futuro. Vai ficar mais caro do que se você tivesse pensado antes, resolvido isso antes, gastado antes. Depois, para consertar, fica muito mais caro. Por isso o texto diz que a ruína é grande. Porque você negligenciou a fundação. Você negligenciou o princípio. Você negligenciou o essencial. E o que Jesus chama de sólido é a rocha. Porque a rocha é algo sobre o qual você pode edificar com segurança, sem medo. Nós temos aqui no Complexo do Alemão, meu tio mora na Antônio Auslogésio. Ele edificou ali uma casa de 4 andares. Mas esta casa que ele edificou sobre uma rocha. Numa inclinação de quase 90 graus. Uma inclinação. E ele edificou sobre aquela rocha. Metade da casa, do primeiro andar, é uma pedra. Que não deu para avançar, então ficou um porão ali, usaram a metade, a outra metade ficou uma parte da pedra. Aquela casa está ali estável, estabilizada. Não tem nenhuma rachadura.
Não tem nada que você possa olhar e falar, essa casa corre risco de cair. Não, está ali, solta. A casa do lado é lá embaixo. Do outro lado é um beco. Do lado de cá é uma rua. À frente, então ele está num funil. Ali. Não há nada sustentando a casa dele. Ela está solta ali no meio. E não há perigo algum. Porque houve uma preocupação. A preocupação com a fundação. O que Jesus diz é que você pode edificar sobre um solo arenoso, sobre um solo estável. E o que você edificar sobre esse solo estável, não vai cair, vai ficar ali. Vai ser construído, vai ser encerrado, terminado, acabado. E você vai entrar para dentro desta sua edificação, dessa sua realização. E você vai morar ali dentro. Até que as tempestades venham. Até que o vento sopre. Até que a água corra. Isso fará a diferença entre o tipo de fundamento sobre o qual você edificou a sua construção, o seu sonho, o seu projeto, sua realização. A nossa vida, querido, é o nosso maior projeto, é a nossa maior realização. Construir uma vida que suporte tempestades é essencial se queremos chegar até o final, ouvindo e vivendo a palavra do Senhor, perseverando até o fim. Texto de Mateus 24, verso 13 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o verso 14 diz, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim é um desafio para pessoas que escolheram com cuidado o tipo de solo sobre o qual edificaria a sua vida. O apóstolo Paulo, falando sobre isso à igreja de Corinto, ele diz, olha, eu como sábio arquiteto pus o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque a obra de cada um será provada, porque o fogo vai provar a obra de todos nós. Se a tua obra for feita de feno, de madeira ou de palha, o fogo vai consumir a tua obra e tudo vai se acabar. Mas se for de materiais nobres como ouro, como pedras preciosas, como a prata, então você vai ter uma obra que subsiste ao fogo. E quando nós falamos de fogo, nós falamos de dias difíceis, de momentos desafiadores na nossa vida, de momento em que o nosso temperamento é provado. E quem tem temperamento sanguíneo sabe o que é isso. Sabe muito bem o que é isso. Momentos em que você tem que fazer valer o fundamento sobre o qual a tua casa está sendo edificada. Momentos em que os ensinos de Jesus precisam ser mais do que algo que você ouviu. Precisa ser algo que você pratica. Porque ouvir, quem edifica sobre areia, ouve também. Só não pratica. A diferença está na prática. Ouve, mas não pratica. E é na prática que você desenvolve o hábito de ter um comportamento. Você vai praticando, até que aquilo se torne um comportamento comum na tua vida. Isso leva tempo. Os ensinos de Jesus foram dados no início do seu ministério aos seus discípulos. 3 anos e alguma coisa depois, eles ainda estão engatinhando nesse assunto. Eles ainda estão negociando o tipo de fundamento sobre o qual a sua vida está sendo edificada. Eles ainda estão engatinhando no assunto.
Não é simples desenvolver uma construção sobre o fundamento certo, porque edificar sobre o fundamento certo muitas vezes tem um custo alto, e o custo se chama renúncia, porque qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Há um custo, e não estamos dispostos a pagar esse custo. Nós estamos dispostos a receber os benefícios de obedecer a palavra, sem considerar que há um custo. Há um custo até que você absorva esse ensino. Uma vez que esse ensino é absorvido, você começa então a receber os benefícios de ter entendido o que Jesus queria te ensinar. Então, para os discípulos foi muito difícil. Jesus começa os seus ensinos, aliás, ele termina o sermão da montanha, aonde são 105 versículos, aonde ele vem ensinando vários assuntos, que não dá tempo de você falar sobre todos eles. É uma infinidade de assuntos que Jesus trata, e eu gostaria que você olhasse para esse texto como fundamento, e como fundamento você precisa levar a sério, e você precisa olhar para isso como algo que se falta na tua vida, você precisa colocar cada um desses ensinamentos, porque eles são responsáveis por estruturar você de tal forma que venha vento, venha tempestade, venha o que for, você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Os ensinos de Jesus são estruturas de sustentação da vida cristã, sem a qual ninguém suporta um vento sequer, uma tempestade sequer. A primeira tempestade te joga no chão. Então Jesus encerra esses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E as multidões estão admiradas de ouvir Jesus falar. E elas dizem, ele fala não como os escribas, não como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Um dia desse eu aprendi a diferença entre o advogado e a testemunha. O advogado, ele faz um relato e uma defesa de algo que ele ouviu. A testemunha faz um relato de algo que viu. E o testemunho e o relato da testemunha é diferente. Jesus não fala como os escribas e fariseus, advogados. Ele fala como testemunha ocular dos fatos, porque ele vivia cada um dos ensinos que ele passa. O apóstolo Paulo, ele diz, subjugo o meu corpo, reduzindo a servidão, para que pregando aos outros, não venha eu mesmo ficar reprovado naquilo que eu prego. A autoridade de Jesus estava no fato de que ele vivia o que ensinava, e ensinava apenas o que ele vivia. O início do sermão, o verso 1 do capítulo 5, ele dá título de propriedade no céu. Jesus dá título de propriedade no céu. Ele diz a quem pertence o reino dos céus. Bem-aventurados são os mansos, porque o reino dos céus pertence. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus tem dono. Reino dos céus pertence a pessoas. E pertence a pessoas que aprenderam o que é ser pobre de espírito. Está aqui na tela para me ajudar. Os humildes de espírito. Humildes de espírito. São pessoas que se reconhecem na condição de absoluta dependência de Deus. Entender, a ficha caiu. Eles entenderam o que Jesus quis dizer com sem mim nada podeis fazer.
A ficha caiu, eles entenderam, e agora eles percebem que são tão pobres de espírito, que deles mesmos eles não têm capacidade de chegar ao reino dos céus. Para chegar lá no reino dos céus, só com a ajuda imediata de Deus, total de Deus, só com a providência divina. A estas pessoas pertencem o reino dos céus. Aí Jesus conta uma parábola, lá em Lucas capítulo 18, verso 10 ao verso 14. Ele diz que 2 homens subiam juntos ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu levantou a voz e começou a dar graças a Deus, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens pecadores, e eu não sou também como esse publicano aqui, esse homem que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os meus dízimos, eu tenho sido fiel a ti nas minhas práticas. E Jesus disse que o publicano nem sequer conseguia levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus não pergunta, ele afirma: eu vos digo que este publicano desceu justificado, porque se reconheceu pobre de espírito, se reconheceu incapaz de levar a Deus algo que lhe dê garantias do reino dos céus. O nosso problema, querido, é que essa ficha ainda não caiu. Aí de vez em quando Deus faz soprar um vento na nossa vida, e esse vento joga tudo que a gente planejou, tudo que a gente idealizou, tudo que a gente sonhou, tudo pelo qual nós trabalhamos dia e noite, nos esforçamos tanto para conquistar. Deus manda uma tempestade e joga isso tudo no chão, até que você reconheça que o fundamento é um só: pobres de espírito. Pessoas que se entendem dependentes de Deus e gratos a Deus, porque é pela bondade e misericórdia deles que conseguem alguma coisa. Percebem-se pobres de espírito, e aí começa a construir sobre um fundamento novo, um fundamento não mais arenoso, uma rocha. Começam sobre o fundamento de que, se sou por causa dele. Quando você recebe um convite para pregar numa noite de domingo na igreja matriz, se você pensar muito, você não prega. Não, se você pensar muito, você fala: não, peraí, vamos revogar esse convite, vamos desistir. Porque você se percebe em uma situação aonde estarão pessoas te ouvindo, que poderiam de maneira muito mais profunda, direta e eficiente falar no teu lugar. E aí você é chamado para estar substituindo pessoas, ao invés de chamar aquela pessoa que seria muito melhor ouvi-la. Eu preferi estar ouvindo, e aí chama você. Se você se entende pobre de espírito, a tua dependência é total de Deus. E aí você para de pensar nisso. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no Filho de Deus. Não importa mais quem sou, o que posso, o que não posso. Cristo é tudo em todos. Somos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Dependentes dele, carentes dele. Aí uma amada esteve orando lá em casa ontem. Estamos na campanha de oração de 7 sábados. E ela estava lá orando. E ela começou a falar dos desafios que Deus está colocando diante dela, daqui da igreja, primeira igreja batista, e de Auma. E ela falando dos desafios, eu falei: filha,
Pare de se preocupar e olhar para você como alguém que pode ou não pode, que tem ou não tem capacidade. Se Deus está colocando, é para que você confie nele e aprenda que você pode todas as coisas, se é ele quem te fortalece. Agora, se você estiver dependendo do teu conhecimento, da tua estrutura espiritual, da tua estrutura moral, da tua estrutura física, ou seja, de que for, se você depender de você em algum aspecto, querida, sinto muito, você não dá conta nem de você, quanto mais de alguém. Mas se você depende totalmente dele, aí a história muda. Aí a coisa muda de figura. Agora você pode todas as coisas. Você pode aconselhar um presidente norte-americano, um presidente brasileiro. Você pode, porque há uma unção de Deus agindo em você e através de você. E não é você, é Ele que faz. É Ele quem age. O problema é que a ficha ainda não caiu. E a gente insiste em pensar em nós como se de nós viesse alguma coisa. Às vezes vem grandes edificações. Somos capazes de construir castelos. Somos capazes de construir coisas enormes. Mas tudo isso é edificado sobre areia. Começamos e terminamos. E quando vem a primeira tempestade, perde-se tudo. Vai tudo embora. Junto com um tipo de estrutura sobre o qual nós edificamos. Pessoas que estão sonhando com a família, sonhando em construir a família ideal, estão procurando a pessoa ideal para se casar, mas começam sobre o fundamento errado, começam sobre o fundamento da fornicação, da prostituição, e Jesus foi claro ao dizer a respeito do adultério: se você olhar para uma mulher com intenção impura, no teu coração já houve adultério. É o fundamento sobre o qual ele diz: quem pratica isso aqui, pode vir chuva, pode vir tempestade, não vai cair, a tua casa vai continuar de pé. Haverá um fundamento sobre o qual você pode edificar qualquer coisa com a garantia de que não vai cair. Não vai cair. Está firme. Aí nós vimos esse caso aí essa semana, daquela fanqueira, daquele dono de uma frota de vans. E o cara surta. Bate na mulher até desacordá-la. Estavam de noivado já marcado, estavam noivos, de casamento marcado, e de repente ele surta, e foi um surto, não há como dizer que não foi um surto, porque 3 dias antes o cara instala câmeras na casa, e ele não se preocupa com câmera, ele comete o crime na frente das câmeras que ele 3 dias antes mandou instalar. Então ele surtou, e tudo isso aconteceu por um motivo só, querido. Não foi a traição, não foi o adultério de uma das partes ou de ambas as partes. Não foi isso. Foi o tipo de estrutura sobre o qual o sonho, o ideal, os planos deles estava sendo construído. Eles estavam construídos sobre fundamentos que não resistem a pequenas tempestades. Você quer um exemplo bíblico do que é uma vida estruturada sobre os ensinos de Deus? Lembra de Jó? Lembra que Jó perde tudo. Jó não tinha mais nada para perder, só a vida. O resto ele já tinha perdido tudo. Contudo, Jó não negou a Deus. Contudo, Jó se mantém fiel a Deus. Contudo, Jó permanece crendo do mesmo jeito em Deus. Isso é uma vida edificada sobre uma estrutura sólida, firme. Não se abala, querido. E essa não é uma pequena tempestade, isso é um furacão Katrina. Vem varrendo tudo na vida dele. Mas a fé dele não consegue abalar essa tempestade.
Porque há princípios na vida de Jó, e o maior deles, sobre o qual a nossa vida precisa ser edificada, é a confiança incondicional em Deus. Eu não posso negociar minha confiança em Deus. Eu não posso duvidar da bondade de Deus. Um dos ensinos de Jesus é: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Eu não posso duvidar da bondade de Deus em momento algum. Vocês que são homens e mulheres más, sabem dar coisas boas a vossos filhos. Você imagina que o vosso pai, ele é menos bom que você? Qual é o teu sonho para algo que você criou? É que aquilo dê certo, é que aquilo cresça, é que aquilo desenvolva. Deus os criou, e o plano dele, o desejo dele é esse para a nossa vida. À nossa disposição estão os recursos ilimitados. À nossa disposição estão as possibilidades ilimitadas. Peça e vos será dado. Mas aí você tem que lembrar de Tiago. A mente da gente é complicada. Ela leva a gente para textos. Aí você tem que lembrar do que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus deleites, nos seus prazeres. Vocês têm um princípio egoísta quando vocês pedem. Vocês pedem olhando para o próprio umbigo. Vocês pedem pensando em vocês e não no todo, e não no reino. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e Jesus fala aqui de fazer o bem, um dos aspectos desse fundamento, dessa rocha sobre a qual você está edificando a tua fé, a tua vida, os teus sonhos, teus projetos, teus ideais. Um dos aspectos que ele fala é que nós não devemos buscar evidência. Nós não devemos procurar evidências, estar em evidência. Nós devemos procurar um lugar aonde ele cresça e nós diminuamos. A nossa dificuldade está em que eu dizia isso hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Eu dizia isso hoje. Nós odiamos ser vice. Quem aqui nunca zombou do Vasco? Quem aqui nunca debochou do Vasco? O vice, eterno vice. Nós odiamos a posição de vice. Nós gostamos de estar em evidência. Nós gostamos de, como os fariseus, orar nas esquinas, parecer que estamos jejuando quando estamos jejuando. Nós queremos dar esmolas à vista de todo mundo, para que todo mundo veja que nós estamos dando esmolas. Mas o reino de Deus, o lugar de cada um de nós, é o lugar de vice. O lugar de cada um de nós é o segundo lugar, porque em primeiro lugar está aquele que é o primeiro em nossas vidas. Esse lugar tem dono e pertence a ele. Senhor, só há um, e já está ocupado. Esse lugar já está ocupado. Aí eu me citei pela manhã hoje o texto que eu sempre que vou pregar eu me lembro dele. Parece que é um balizador na minha vida para esse momento, que é o texto de Provérbios 25, verso 11, aonde o escritor diz que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Perceba que a palavra dita ao seu tempo é algo precioso, porque uma palavra dita na hora certa, na situação certa, resolve questões, para guerras, muda assinaturas. Uma palavra certa na hora certa. Houve um tempo que o prefeito de São Paulo, não é esse atual não, antigamente, muito tempo atrás, o prefeito de São Paulo queria acabar com o CMTU, que era o sistema de transporte urbano de São Paulo, que era do governo. E a justificativa dele para acabar com esse sistema de transporte
é que esse sistema de transporte não dava lucro para a prefeitura. Então ia acabar. Aí nessa época, como um dos conselheiros, o pastor Oswaldo Ramos foi ouvido, e ele falou, ora, se é uma empresa pública, ela não foi criada para dar lucro, ela foi criada para beneficiar a população. Então a justificativa de não dar lucro não deve nem ser considerada. Isso não é justificativa para acabar com nenhuma empresa, porque ela não precisa dar lucro para a prefeitura, ela precisa beneficiar o cidadão. A palavra dita a seu tempo, ela é capaz de causar um impacto que muda decisões. Por isso ela é chamada de maçã de ouro. Ouro é um material precioso. Mas a bandeja é o que leva a maçã. A bandeja é o quê? A bandeja é de prata. A bandeja, ela é inferior à palavra dita a seu tempo. E quem é que leva a palavra dita a seu tempo? Sou eu e você. Então, querido, prata é vice. Prata, em qualquer Olimpíada, a medalha de prata é vice. Então teu lugar é ali, é bandeja de prata, é vice, querido. Não queira evidência que a palavra que sai da tua boca seja mais preciosa do que você. Se você começar a ser mais precioso que a palavra, desça ao pó e se humilhe, talvez ainda haja esperança. Porque é um lugar perigoso. É um lugar perigoso. Porque Deus abate os soberbos, aos humildes Ele dá graça. Ao soberbo não. E viver sem a graça de Deus é viver em desgraça. E viver em desgraça é viver edificando sobre a areia. E viver edificando sobre a areia é não estar preparado para as incursões do mal. É não estar preparado para as situações conflitantes que nós enfrentamos na nossa vida cotidianamente. É não estar preparado para os vendavais que vêm por aí. Há coisas que não tem conserto. Se você fizer errado, muitas vezes não tem conserto. Os americanos até hoje tentam consertar o que eles fizeram nas suas terras. Desmatando tudo. Saíram desmatando tudo. Hoje, os furacões, eles vêm e varrem aquelas regiões desmatadas. E varrem toda aquela região e destrói. Pessoas constroem aquelas mansões lindas. Constroem cidades. E aí vem o furacão, que geralmente tem nome de mulher, não sei porquê, e consome aquilo tudo. E acaba com um sonho, com um plano, com um projeto. Aí eu gosto de ouvir noticiários, história, eu amo história. Não me esqueço da citação de Slosmayer, em um concílio, aonde queriam se aprovar a infabilidade papal. Infabilidade papal dizer que o Papa não comete erros. O Papa não falha. Então, nesse concílio, um dos sacerdotes católicos, mas que tinha uma consciência cristã apurada, ele faz uma citação que eu nunca mais me esqueci. Está no livro do pastor Abraão de Almeida, Lições da História, que não podemos esquecer. Ele diz: temos diante de nós uma senhora, da qual nenhum de nós podemos escapar, a história. A história, ela irá nos absorver ou nos condenar, dela ninguém escapa. Há um passado que pode nos absorver ou pode nos condenar. Ele diz: ainda que a fogueira esteja me esperando lá fora, eu não posso me calar. A história, querido, ela é responsável por trazer informação para o presente, para mudar rumos, mudar direções. É um testemunho que é contado e você olha para aquilo e fala: meu Deus, eu estava indo nessa direção. Mas a história dessa pessoa me faz hoje mudar de direção. Meu Deus, eu estava abusando do açúcar, eu estava abusando do sal, mas a história dessa pessoa me faz hoje mudar de direção. Bispo Armando Bispo, lá do Ceará, ele diz que o Brasil tem 3 drogas,
que é a cocaína, o sal, é 3 pó branco, né? A cocaína, o sal e o açúcar. E o traficante é a bolachinha, é o biscoitinho. É o traficante que leva essa droga para as pessoas. E as pessoas vão consumindo isso. E às vezes um testemunho faz você, como diz o pastor, startar. E aí você faz que nem o filho pródigo. Você cai em si e fala, peraí, eu estou indo numa direção que vai resultar naquilo ali. Eu paro agora. Eu ouvi um noticiário falando a respeito do desmatamento da Amazônia. E um dos estudiosos disse que na região do Oceano Atlântico se formam furacões constantemente, que podem varrer toda aquela região e transformar toda aquela região em um deserto. Isso só não acontece porque a mata, ela é responsável por frear o vento. O vento, quando pega na mata, ele encontra resistência e ele freia. Então, quando os americanos desmataram suas terras, eles tiraram o freio do vento. E aí o vento vem e vai pegando velocidade destruindo tudo. Cuidado, querido, com o tipo de edificação que você está fazendo. Que tipo de solo você está fazendo essa tua edificação? Você pode estar destruindo fundamentos para construir sobre o fundamento que realmente vai sustentar os teus sonhos e os teus ideais. Mude hoje o teu projeto. Pare de tirar o fundamento que Deus colocou. Um pai aconselhando os filhos, bateu e você bate de novo. Mas aí você vai procurar o fundamento de Jesus, se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminhe 2. É o fundamento da renúncia, do abrir mão do teu direito, para estabelecer a paz. A paz nunca foi estabelecida se uma das partes não cedesse. Uma das partes sempre tem que ceder, se possível ambas. Mas se não é possível ambas, uma das partes tem que ceder para que a paz seja retomada, para que a paz seja estabelecida, querido. Casamentos estão acabando porque nós não estamos dispostos a ceder. Eu estou certo, eu tenho razão, e porque eu tenho razão, eu prefiro que acabe o casamento, mas eu não cedo. Você não sabe o que você está escolhendo. Você não tem consciência do tipo de escolha que você está fazendo. Você não sabe o quanto é danoso um processo de divórcio. Um escritor norte-americano comparou o processo de divórcio a fumar um maço de cigarro todo dia. O mesmo prejuízo que um maço de cigarro todo dia causa, o divórcio causa na saúde da pessoa. A saúde da pessoa é comprometida. E a tendência natural é você trocar um problema por outro. É natural que você troque um problema por outro. Eu tenho um primo que ele já está no 5º casamento. 5º casamento. Acabou outro agora recentemente. E você entra num ciclo onde parece que você tirou o pé do freio, você desmatou. E agora não tem mais nada que consiga pôr freio nesse vento. E aí ele vai só ganhando velocidade. Eu estou aqui para ser profeta de Deus na tua vida. Eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, construa hoje a tua vida sobre o fundamento dos ensinos de Jesus. E nenhum vento vai conseguir abalar a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos, os teus ideais. Nada vai conseguir abalar a tua vida. O solo vai ser determinante. A palavra de Jesus é determinante. Seja bem-aventurado em cada uma das bem-aventuranças, querido. Seja manso. Seja manso.
Adquira mansidão, capacidade de suportar as adversidades, de se manter ali diante do Senhor, porque a terra tem dono, a terra pertence aos mansos. A terra tem dono, ela pertence aos mansos. Quem vai herdar a terra não são os valentes. Quem vai herdar as terras são os mansos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas é interessante você fazer contrapontos, que o manso herda a terra, mas quem herda o reino dos céus é os pobres de espírito. Então, antes de ser manso, lembre-se que você precisa ser pobre de espírito. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Já preguei muito sobre esse tema, misericórdia. E sintetizando o tema misericórdia, é uma coisa só. Misericórdia é uma via de mão dupla. Se você quer misericórdia, você precisa ser misericordioso. Não tem, faça uma pesquisa, pegue a concordância e vá pesquisar. E você vai encontrar vários textos, e todos eles vão dizer uma coisa só. Quem quer misericórdia, precisa ser misericordioso. Eu me lembro que uma mensagem que eu preguei aqui, na terça-feira, onde eu usava a palavra misericórdia, e o original dela que é haran, do grego haran, e a tradução, a interpretação é carregar no ventre. É o mesmo processo de uma mãe que carrega durante 9 meses uma criança, sentindo as dores, sentindo as pontadas, sentindo os incômodos de carregar uma criança dentro de si durante 9 meses, até que ela venha dar à luz a essa criança. Misericórdia é isso. Misericórdia é pegar o outro e dar a ele as condições necessárias para que ele continue vivendo, para que ele continue crescendo, para que ele se desenvolva na fé cristã, assim como você se desenvolveu, porque a fé cristã é uma fé que busca a igualdade. E igualdade só é possível se você estiver disposto a carregar o outro no ventre. Ah, não tem jeito, já ensinei, mas não aprende. Não teve jeito para você, não vai ter jeito para o teu irmão. Você aprendeu, ele não vai aprender. Você agora não está bonitinho aí, sentadinho, certinho? Pois é, alguém teve que ter misericórdia de você, não é? Alguém teve que carregar você no ventre. Agora está na hora de você exercer misericórdia, porque assim diz o Senhor: misericórdia quero e não sacrifícios. Eu quero misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. E a hora não nos deixa prosseguir mais, querido. Há muito assunto aqui. Há muito assunto aqui sobre o qual tratar. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Se você é luz, se você é sal, você é para ser um diferencial nessa terra. Você precisa ser diferente, você precisa ser o diferencial aonde você está, aonde você chega. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como ensinou o apóstolo Paulo. Baseado em quê? Nos ensinos de Jesus, no fundamento de Jesus, para nós não ficarmos ansiosos, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Pare de ficar ansioso, preocupado com as coisas, antecipando dores que ainda não chegaram e provavelmente nem vão chegar, mas que você está vivendo essas dores e consumindo a tua energia vital que deveria estar sendo usada em prol do reino de Deus, em prol da proclamação do Evangelho, e você está se deixando consumir por ansiedade e se prejudicando, e prejudicando o reino de Deus com isso, porque deixa de somar. Nem mesmo Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como um desses lírios. Se o Senhor veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã deixa de existir. Se Deus cuida dos pássaros e não deixa faltar alimento para eles, quanto mais valeis vós, homens de pequena fé.
Vocês têm um valor muito mais elevado do que o passarinho, do que a erva do campo. E se Deus tem este cuidado com estes seres inferiores, você precisa se lembrar da palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, lá no verso 31, lá no verso final, que nos diz: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por nós, como, irmãos, como não nos dará com ele todas as coisas? Pare de olhar para o teu Deus como um Deus mesquinho. Ele é um Deus extremamente generoso. Extremamente generoso. Ele só está esperando você entender esse princípio e começar a edificar sobre ele. E aí, querido, você não vai precisar mais orar e dizer: Senhor, pão de cada dia nos dai hoje, porque o pão de cada dia será dado. Porque o pão de cada dia virá. Haverá sustento de onde você não imagina. Haverá recursos que você nunca imaginou. Porque o nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele pode disponibilizar meios para realizar coisas, se estas coisas estiverem edificadas sobre a rocha, sobre os fundamentos estabelecidos por Jesus nos seus ensinos. Que em nome de Jesus você entenda esta palavra. Que em nome de Jesus você entenda que eu não trouxe nenhuma novidade. Talvez eu consegui colocar um verniz onde você já estava deixando desaparecer o brilho. Mas eu não te disse nada de novo. É algo que você sabe. Está aqui na palavra à tua disposição. Parece até que eu chovi no molhado. Mas algumas vezes a gente tem que soprar a poeira. Porque parece que a Bíblia fica lá na estante aberta no Salmo 91. Que aquilo chega a ficar amarelo. Já viu aquela Bíblia que você abre? Quando abre do Salmo 91 está amarelo. É interessante, minha Bíblia, segunda Bíblia, ela era amarela em Mateus 24. Eu não sei porquê, aliás eu sei porquê. É porque eu comecei a debater com o testemunho de Jeová e escatologia tinha que ser o meu forte. Então, o texto ficou amarelo. A página do capítulo 24 de Mateus ficou amarela. De tanto que eu estudei escatologia. Aliás, foi o segundo livro que eu estudei, que eu li na minha Bíblia, na minha vida foi as 70 semanas de Daniel. Aí você imagina como é que a mente da gente fica confusa. Aí chega uma hora que eu encostei aquele monte de livro do lado e falei: eu não preciso disso para ser salvo. Porque confunde, irmãos, confunde. Edifique hoje, querido, sobre esse fundamento.